Bonjour, bonjour! E hoje estamos ao vivo diretamente da França para você, amada. E vamos falar das coisas que são do céu nesse dia de hoje. Passos para nós vivermos uma vida livre, leve e sobrenatural, de forma natural aqui na Terra. Sejam bem-vindas! Yara foi a primeira, Yara Araújo. Eliana, bem-vinda. Como que vocês estão? Verônica, minha vizinha. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Espírito Santo. Deixa eu mandar aqui a live no nosso grupo. Mentoria Mulheres Proféticas. Bom dia. O Instagram deu para não entregar a live. As pessoas não estão achando minha live. Mas não tem problema, né, meninas? Então vamos juntas. Essa música é muito linda. Ela fala que a gente encontrou uma pérola de grande valor. Nós encontramos a pérola de grande valor, é Jesus nas nossas vidas. Chocante, gente. Então, juntas. Pronto, vocês estão me escutando bem? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por cada mulher que já entrou, que vai entrar, que está assistindo agora, que vai assistir depois. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada pelo teu amor nas nossas vidas. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por trazer a consciência todos os dias que nessa terra nós não temos nada. E que nós somos tuas, nós somos tua, nós somos mulheres entregues ao teu amor, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Espírito Santo. Nós queremos, sim, todos os dias aproximar e estar mais perto de ti, aos teus pés, envolvidas no teu amor, envolvidas nas coisas que são do céu. Então seja bem-vindo, Espírito Santo, em nossos corações, para fluir, para trabalhar. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela tua presença, obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada por mover nos nossos corações com os rios de águas vivas. Sinta o rio de águas vivas em seu coração. Procurei teu amor.
é melhor do que a presença de Jesus. Nada é melhor, nada, gente, não se compara. A paz e a liberdade e a leveza que nós podemos viver em Cristo. Nada compara. Nós temos bons momentos aqui na Terra, maus momentos, mas nada se compara estar todos os dias na presença de Jesus, conscientes, intencionais, vivendo o sobrenatural de forma tão natural que Deus nos chama para ser naturais aqui na Terra, para viver a essência que Ele já nos entregou. Nós somos convidadas hoje para viver a essência na sensibilidade do nosso coração, na sensibilidade do Espírito fluindo nas nossas vidas. Obrigada. Bom dia, Ana, Raindro, outra Ana, linda, Edi, Jennifer, sejam todas bem-vindas. Às vezes é difícil da gente entender a naturalidade, a beleza de Deus. E a gente precisa honrar quando a gente entende, sabe? Quando eu estava gravando o vídeo da mulher que estava no poço com Jesus, gente, aquela mulher é fantástica, eu já até fiz live sobre isso aqui. Ela teve um encontro com Jesus ali no poço, sabe? E ela encontrou a maior riqueza da vida dela. Ali ela encontrou o homem da vida dela. E Jesus é o homem da nossa vida, sabe? Jesus é o homem que encontra com a gente no poço e fala: filha, vamos seguir comigo. Eu já busquei muitas coisas, em tantas coisas, eu sei que vocês também. A gente não nasce já com a consciência, porque a gente vai sendo formado e moldado na nossa infância, né? Então, por isso que a gente precisa viver a jornada aqui com Jesus, né? Essa jornada de descoberta, de amores que nós vamos descobrindo, amando a presença dele. Gente, é tão gostoso quando a gente flui naturalmente. Isso te faz levar a fluir naturalmente todos os dias. Depois eu vou contar umas histórias que têm acontecido aqui comigo. Quem me acompanha sabe um pouquinho mais, né? E hoje eu quero falar assim, eu pus um título aqui: 5 passos para você expressar Jesus através do simples e genuíno evangelho, através do evangelho simples e genuíno, e viver livre e leve. Eu acho que no grupo eu até coloquei assim: passos para você expressar Jesus de forma sobrenatural e profética. Porque é a mesma coisa. Quando a gente começa a expressar Jesus de uma forma leve nas nossas vidas, nós nos tornamos mulheres leves. E quando nós, mulheres leves, expressamos o evangelho, é tudo um conjunto. Não tem uma regra, não tem um início. Deus não tem início, não tem meio, não tem fim. Ele simplesmente é. E as nossas vidas simplesmente, a nossa vida é do Senhor. E eu tenho refletido muito sobre as cartas de Paulo. E Hebreus, vou pegar aqui Hebreus, cadê? Em Hebreus 3, hoje eu vou mandar lá devocional, mas aqui eu não vou falar, eu vou para outra linha, mas eu quero ler Hebreus 3 também com vocês. Eu vou ler a partir do 3. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Hoje eu entendo por que tem escrito isso aqui, na Bíblia. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Porque até hoje os muçulmanos, eles entendem, para eles, Moisés é maior que Jesus. Então não é à toa que tem escrito na Bíblia
E esse vai ser um dos passos para a gente viver uma vida de forma profética, sobrenatural, no natural aqui na Terra. Amar a sua Bíblia, sabe? Amar a sua Bíblia. Eu vou voltar lá nos pontos, mas eu quero continuar lendo aqui Hebreus 3. Eu que tenho convivido muito contato com muçulmanos, eu comecei a observar, Moisés é mais importante para ele. Mas a verdade, por que precisou estar escrito isso, né? Eu fico pensando, gente, uma carta aos Hebreus precisou estar mostrando que Jesus é maior, que Jesus é Deus. É muito chocante, eu fico impressionada. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa, ela merece mais elogios que a casa em si. Pega essa revelação. Pois toda casa tem um construtor. Mas Deus é o construtor de todas as coisas, inclusive a casa. Nós somos a casa. Olha que interessante essa fala. Assim como a pessoa que constrói uma casa, que Moisés, vamos dizer, construiu casa. Ele merece, Jesus construiu a nossa casa. Merece muito mais do que a casa em si, porque Moisés é a casa também. Como que a casa pode ser maior que o construtor? Vocês captaram? Vocês não ficam chocadas, não? Eu fico chocada, gente. Fico chocada. Continuando aqui, no 5, Hebreus 3, 5. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. E seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas. Mas Cristo, como filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus. Se nós mantivermos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa. Por isso o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Ali, seus antepassados me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto os meus feitos durante 40 anos. Por isso, fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre desvia de mim. Vocês se recusam a andar em meus caminhos. Assim jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, irmãos e irmãs, cuidem para que nenhuma de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que faça você desviar do Deus vivo. Advirtam-se uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhuma de vocês seja enganada pelo pecado e fique enfurecida. Estou colocando no feminino, tá? Mas é igualzinho está escrito aqui na Bíblia. Essa versão é NVT. Porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato, como que a gente mantém participantes da vida de Cristo? Se de fato mantivermos firmes até o fim. A confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração, como eles fizeram no dia da rebelião. Não endureça o vosso coração. Deixe o coração macio diante da presença de Deus hoje. Deixe o seu coração macio diante da presença de Deus. Assim como eu vejo agora uma massa. Deixe macio, porque aí pode moldar. Pode moldar e fazer um croissant. Pode moldar, né, já que eu estou na França, pode moldar e fazer um pão francês. Pode fazer uma baguete. Pode fazer, em Minas é pão de sal, né? Um pão, pode fazer a massa. Bom dia, Lielma. A massa. Deixa o Espírito Santo amassar o coração de vocês. Porque se estiver duro como a pedra, não tem como formar. A pedra já tem o seu formato próprio.
Ela muda de formato a cada a cada décadas, a partir da repetição. Mas nós que somos filhas amadas de Deus, nós precisamos deixar o nosso coração como uma massa para o Espírito Santo ir lá e moldar e formar o nosso coração. Então, desses versos aqui que eu li de Hebreus, a gente consegue tirar muitas coisas. E a gente consegue falar como que a gente pode expressar Jesus no Evangelho simples. Eu fico muito chocada com Paulo, porque Paulo, ele não viu Jesus em carne, mas ele teve um encontro revelador face a face. Nós também não vimos Jesus em carne, mas nós podemos sim ter uma vida e viver um evangelho genuíno. Nós podemos sim viver o grande avivamento em nossos corações. Nós podemos sim ser mulheres exemplos, mulheres destinadas dentro do destino de Deus, que é dentro do coração de Deus e em Cristo. Bom dia, Eliana. Vocês estão compreendendo? Vocês já pararam para pensar sobre essa questão de Paulo, que ele não viu Jesus em carne, mas ele teve um encontro face a face, e ali os olhos dele foram abertos, totalmente abertos, e ele é aquele que deixou. Eu não estudei sobre isso, mas eu vou até pesquisar quem que foi mais que escreveu o livro da Bíblia. Talvez, de livro, não de quantidade. Paulo foi o que mais escreveu. Tem Moisés também, mas não de volume, de quantidade. E ele sempre estava advertindo: volte à essência. Voltemos à essência de tudo. Volte ao Evangelho, volte à cruz, volte onde tudo começou. Vamos entender que Cristo é maior. Vamos entender o que está acontecendo, né, aqui. Na verdade, Hebreus, a gente não sabe se foi Paulo que escreveu, né? Tem indícios que sim, alguns falam que não. Mas, enfim, essas cartas sempre estão advertindo os cristãos a voltarem à essência, a não viverem com mimimi, a não viverem cheio de não me toques, sabe? De viver realmente o verdadeiro evangelho. Então, o primeiro passo que eu coloquei para a gente poder expressar Jesus é a gente realmente decidir seguir Jesus de verdade. A gente precisa, e essa decisão, ela precisa ser todos os dias. A gente precisa decidir seguir Jesus verdadeiramente e priorizar Jesus na nossa jornada. Eu fico vendo, às vezes a gente não quer tomar decisões na nossa vida. E se a gente não toma decisão, a gente entra num estado de procrastinação. E aí sua vida continua, para algumas, ruins, né? Continua na mesmice, continua na mesma, continua sem transformação, porque não toma decisões. E aí vai arrastando. Na minha cabeça é algo lógico assim hoje, tá? Na minha cabeça é lógico, tipo assim, é melhor eu tomar a decisão, por mais doído que seja, tomar a decisão já de uma vez e já mudar o círculo da vida, e mudar a rota, e mudar o caminho de uma vez, do que ficar ali o resto da vida lutando contra aquilo. Por isso que às vezes no início do que a gente quer para a nossa vida, daquilo que é importante para a nossa vida, a gente precisa ser radical, sim. No início a gente precisa tomar decisões drásticas, às vezes a gente precisa afastar de pessoas. É igual quando você decide fazer uma dieta. Eu tô nessa fase, né, assim, estou assim, constantemente. Dieta é um bom exemplo, sabe? E às vezes eu não posso sair para determinadas coisas que estão me convidando. Ou eu até posso, mas eu preciso entrar no modo radical inicial.
Então, o modo radical inicial que quando a gente toma decisões, um exemplo, Deus chamou para escrever um livro, você precisa entrar no modo radical. Porque se você não entrar no modo radical, você não vai escrever o seu livro. Quando eu escrevi o Jornada da Rendição, eu tive a consciência e entrei, aqui ó, quem não conhece esse aqui ó, Jornada da Rendição. Quando eu escrevi esse livro, eu entrei no modo radical, aquilo pertencia à minha vida. Entrar no modo radical é fazer aquilo que você quer pertencer a você, mas é todos os dias. Todos os dias, por mais que eu não escrevia, eu lembrava desse livro. Eu lembrava que eu tenho um propósito de escrever o livro. Então, se Deus está falando com você, cadê? Deixa eu voltar aqui no versículo. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Porque o que eu falo aqui na live, eu falo algumas palavras, mas eu sei que o Espírito Santo está ministrando, às vezes, coisas totalmente diferentes aí dentro do seu coração. Então, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Deixa você ser a massa do pão. Sabe aquela massa bonita? Esses dias eu fiz pão de queijo com um polvilho que nós achamos que chama fécula de não sei o que, fécula de manioca. É uma fécula de mandioca. Eu não sei se é igual ao do Brasil. Aí eu peguei e amassei a massa, você vai amassando e vai ficando tão bonita aquilo, né? Aquela massa bonita, lisinha assim. Aí você põe um queijo ralado e continua amassando. Pra quê? Pra formar o pão de queijo. Sou mineira, né? Mas se você ouvir a voz, não endureça o coração. Se você ouvir a voz, vai e faz. Se você ouvir a voz hoje em seu coração, eu sei que o Espírito Santo quer falar individualmente com cada mulher aqui. Feche seus olhos e pergunta: qual é a sua voz, Deus, dentro de mim hoje? Qual é a tua voz? Tem mulheres que não precisam nem fechar os olhos porque elas já sabem qual é a voz de Deus para ela. Então hoje Deus fala com você. Hoje, se ouvirem a minha voz, não endureça o coração. O Espírito Santo está falando: não endureça o coração. Deixa o Espírito Santo pegar no seu coração. Deixa o Espírito Santo. Então, o primeiro passo para a gente viver uma vida profética, sobrenatural, no natural, é a gente decidir e priorizar Jesus na nossa jornada. Tipo, nada mais importa. Tipo, eu aposto todas as minhas fichas, eu aposto a minha conta bancária, eu aposto todas as coisas naquilo que Deus tem para minha vida. Eu aposto, eu entrego a minha família, eu entrego meu filho, eu entrego o meu passado. Aposte todas as fichas naquele de quem você está escutando a voz. Se você escutar a voz, não pense duas vezes. Vai lá e faz. Só que a voz, ela começa a ficar tão natural que você não consegue distinguir mais. Você faz as coisas naturalmente. Esses dias, eu senti de dar uma volta na Champs-Élysées, que eu moro aqui perto, de dar uma volta. Sabe, eu não precisava ir, eu não precisava de comprar comida no supermercado, eu não precisava de nada. E tem um mercadinho perto da minha casa. Aí eu falei assim, eu vou ando a Champs-Élysées e vou no mercadinho que tem ali perto, e aí eu vou comprar uma comidinha japonesa, porque eu vou entrar no modo radical de novo. Eu deixei 3 dias livres e entrei no modo radical de dieta de novo. E vou comprar uma comidinha japonesa. Ai, gente, eu olhei, não gostei. E quando eu saí de casa, eu encontrei um grupo de missionários do Egito. E eu tava passando do outro lado, porque aqui tem muito turista. E às vezes é difícil andar na rua, porque eles vêm com o celular olhando, tromba, fica cheio. Aí eu ando mais perto do passeio, que quase ninguém anda por lá. Aí, o que aconteceu? Eu escuto assim,
Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, meu filho, eu já tinha passado, já tinha escutado lá, já tinha descido, eu vim voltando, voltei. E vi umas moças entregando algumas coisas. Eu fiquei lá observando para ver se era cristão mesmo. Era. Aí eu fui e perguntei às duas moças. Elas moram no Egito. Era um grupo grande. Que estavam tocando louvor e evangelizando. Eles davam um cartãozinho. Vou pegar para vocês verem. Olha que interessante para evangelizar. Vou mostrar para vocês. Eu até deixei na minha mochila. Olha. Isso aqui é o material que eles entregam na rua para evangelizar. É em árabe. Aí tem 3 QR Code. Um é a Bíblia em árabe, o outro é o filme de Jesus em árabe. E o outro eu não consegui identificar, mas eu acho que é o telefone. Tem um telefone aqui também. E ela me deu aqui o WhatsApp para eu entrar em contato com eles. Então tudo em árabe aqui, ó. Salamolalaku. Não, nem sei o que é isso. E aí, o que aconteceu? Eu conversei com ela e ela me deu um cartão desse. Eu disse, fui no supermercado, ai, não gostei, não vou comprar. Aí eu comprei um chocolate, 2 chocolates, um eu pus na bolsa e um eu fui comendo. Um chocolate menor assim. E vim comendo, subindo a Champs-Élysées. E sempre ficam umas moças com os véus de muçulmana. Elas ajoelham no chão completamente, coloca a face pro chão e fica com a mão assim, ou então elas ficam assim, ó, pedindo misericórdia. Mas eu sempre passei e vi algumas e eu no início falei, gente, como é que eu vou conversar com essas moças? Eu não sei francês, tudo, mas eu queria dar instruções de vida para ela. Porque eu fico pensando assim, que isso pode ser até uma máfia, e essa máfia pode estar escravizando essas moças. Então, eu queria entender um pouco isso. Só que nesse dia, que foi domingo, sábado, né? Eu tava com esse cartão e no supermercado me deu assim, gente, se eu ficar com esse cartão, ele vai ficar no meu cartão na minha bolsa. Eu preciso liberar esse cartão hoje. Só pensei. Na hora que eu tava subindo a Champs-Élysées, a moça tá lá mendigando, assim, com a cara de misericórdia. Ela tava com a face, assim. Aí eu pensei em colocar isso aqui na mão dela. Aí eu ia colocar, aí eu comecei a conversar com ela. E eu falei com ela assim, eu comecei a conversar em inglês. Olha, Deus não quer isso pra sua vida. Não sei o quê. Aí eu comecei a falar, aí ela levantou e ficou de frente a frente pra mim. E ela começou, aí ela falou assim que não estava entendendo, e eu vi que ela não estava entendendo muito. Ela falou que tinha entendido algumas coisas, né? Aí eu perguntei se ela falava francês, ela falava francês, aí eu falei assim... Aí eu comecei a conversar em francês pra ela. Na hora que eu comecei, falei assim... Aujourd'hui, Jesus va libérer ton corps. Dieu est avec toi. Tipo, Jesus vai liberar o seu coração, Deus é com você. Menina, ela me abraçou e ela começou a chorar. E chorava de molhar aqui, ó. E ela chorava e eu abraçava e eu começava, liberando o coração dela. E comecei a falar umas coisas e todo mundo passava na Champs-Élysées lotado e ficava olhando. Os com véu, tipo assim, o que é essa moça latina abraçada com uma muçulmana? E essa muçulmana começou a gritar aleluia, 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 aleluia. Aleluia é uma palavra universal, não sei se você sabia. É aleluia em todo o mundo, é aleluia. Jesus muda um pouco, muda o acento, Yeshua, tananã, mas aleluia é aleluia, em árabe é aleluia, em inglês aleluia, aleluia é aleluia. E ela começou a gritar aleluia, e aí aí depois eu mostrei pra ela, falei assim, olha, você não precisa de falar com ninguém, mas você precisa ler isso aqui, a Bíblia. E expliquei pra ela, eu falei assim, eu sei que você é muçulmana e tal, e ela era mesmo.
Aí ela falou que leu o Pentateuco e tal. Aí a gente trocou umas ideias. Depois ela me abraçou de novo, chorou de novo. Eu fui e falei assim com ela, olha, eu vou no supermercado e você pode comprar o que você quiser. E ela falava assim, não, como que a senhora quiser, como que a senhora quiser. Eu falei assim, não, você que vai escolher, você pode comprar tudo que você quiser. E aquele livro no meu coração já ficava chocado, porque eu me sentia como se fosse Deus falando com ela, e ela no estado de miséria, no estado de escassez, ela não queria receber tudo que eu dei para ela. Eu falei, vamos no supermercado, você pode pegar tudo que você quer, o que você quer. Não, a senhora escolhe, o que você quer, eu vou te dar o que você quiser, eu te dou tudo que você quiser. Aí ela, ai, não. Aí ela liberou a primeira palavra, frango. Falei, então vamos lá comprar o frango. Aí chegou lá, o frango era caro. Ela, não, o frango é caro. Eu falei, não, nós vamos comprar, é Jesus que tá comprando pra você. É Jesus. Aí ela, ai, obrigada. E começava a chorar. E na escada rolante, me abraçando, ai, obrigada. Eu falei, agora o que mais? Você tem filho? Pega as coisas pro seu filho. E ela ali com medo de pegar, é caro. Até no final, na fila, eu falei, pega o que você quiser. Aí ela foi pegar uns chocolates pros filhos dela. Pegou refrigerante, essas coisas. Pegou o pão, falei assim, agora pega o recheio do pão. Tá tudo liberado. Você pode comprar o que você quiser aqui nesse supermercado. E sabe, Deus é assim com a gente. Ele fala, ele nos leva no supermercado do céu e fala assim, está tudo liberado, minha filha. Pode pegar. Aí você, ai não, mas é de acordo com a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. Ele, filha, escolhe tudo que você quiser. Ai, Deus, mas escolhe você. Deus está falando para você, escolhe tudo que você quiser no supermercado do céu. Ai, não, Deus, é caro, eu não posso. Deus está falando com você hoje. O Espírito Santo está falando hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração como fizeram o povo ali no deserto. Deus já fez todas as coisas ali na cruz, só que você não recebe tudo que Deus fez para você ali na cruz. Você não está recebendo tudo que Jesus que já fez ali na cruz. Está tudo liberado, está tudo consumado. Ai, não, é caro, é não sei o que, eu não posso, não está nas minhas condições, Deus. Faça como for a tua vontade. Deus, Ele está falando para você hoje. Pode pegar, minha filha. Pode pegar, ai, seja feito conforme a tua vontade. Não, filha, pode pegar. Já está liberado, já está feito. Acesse o que você precisa. O que você precisa hoje? Hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Está tudo liberado. Não seja igual essa muçulmana que eu falei para ela. Levei ela no supermercado e falei, pega o que você quiser. A gente tem que ficar insistindo. Pode comprar o supermercado inteiro, porque não é eu que vou pagar, é Jesus. Leva o supermercado inteiro. Leva o que você quiser. Ai, mas eu não aguento carregar. Tá tudo liberado. Essa é a mensagem. Tá tudo liberado. O supermercado do céu está aberto para você. Se você ouvir a voz do Espírito Santo. Ai, Jesus, seja feita conforme a tua vontade. Não, Jesus quer ouvir. Ele quer que você pegue. Ele quer satisfazer os desejos do seu coração. Entendeu? Forte, né, Andressa? Gente, é muito forte, sabe?
É muito forte. Porque tá liberado, mas a gente não entende que tá liberado. Na hora que você vive uma situação dessa, Deus vai lá e fala assim, tá vendo, minha filha? Às vezes você é igual essa mendiga muçulmana. Às vezes você tá igual essa mendiga muçulmana. Quando eu falo que é tudo liberado, é tudo. Tudo. Tudo é 100%. Tudo liberado significa tudo. Entendeu? É tudo. Não é um pouquinho. É tudo. Pois é, né? A gente não sabe como agir. A moça não sabia como agir. Ela não sabia. Pra ela. E olha que pra ela falou assim. E eu falei assim com ela, hoje eu não tô com dinheiro físico aqui, mas eu posso ir no supermercado pra você. E você pode comprar tudo que você quiser. Tudo. Eu nem restringi dieta. Tudo que você quiser. Entendeu? Só que a gente não sabe falar o que a gente quer. A gente não sabe falar. Então a gente precisa decidir seguir Jesus. E decidir. E quando a gente decide, o que acontece? A gente precisa entender, vamos pôr como número 2, a gente precisa entender que está tudo liberado, que a obra consumada da cruz, ela te deu tudo. 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 Ah, se a gente soubesse. Deus já nos deu tudo. Toda paz que excede o entendimento, todo amor. Gente, coisas financeiras, ele nos deu, ele não quer que ninguém fique mendigando. Gente, você acha que Jesus quer que as pessoas fiquem ajoelhadas no meio da rua, gente? É uma coisa muito chocante, no meio da rua, com a mão inclinada, com o olhar de misericórdia, com um drama, com vitimismo, com sofrência, com a mão levantada para você ganhar umas moedinhas por dia. Jamais, jamais. Deus não tem essa vida para ninguém. Só que às vezes a gente está assim, mendigas espirituais. Mendigas, mulheres mendigas espirituais, mendigando coisas do céu. Já está liberado. Está tudo liberado. Está tudo liberado, Jennifer, para você. Tudo aquilo que o Espírito Santo já colocou no seu coração. Você não precisa perguntar, Jennifer, o como. O como ele é de Deus. O como aparece. O como aparece. Vem uma pessoa, igual eu apareci na vida da moça, de uma maneira natural, de uma maneira que eu nem estava esperando, e fala, pode pegar tudo. Tudo é seu. Não é sobre dinheiro. É sobre o céu. É sobre vidas. É sobre vidas. É sobre vidas rendendo a Jesus. Gente, o que me custasse? Tipo assim, um desejo que apareceu no meu coração. Ai, você acha que eu falei assim, será que é o desejo do Senhor Jesus hoje eu ir na Champs-Élysées, sendo que eu posso ficar na minha casa aqui tranquila? Não, eu simplesmente senti, porque o Espírito Santo habita em mim. Então, quando eu sinto, eu só vou. Não há preguiça. Eu só vou, porque eu sempre falo isso. Existem corações. E a resposta desse coração somos nós. Porque nós decidimos seguir o Evangelho, nós decidimos viver de uma forma genuína, nós decidimos viver de uma maneira naturalmente sobrenatural aqui na Terra. Aí existe um coração sedento, um coração que está chorando à noite, um coração onde que o marido está preso, um coração sedento. Aí aparece uma filha que se dispôs e abraça esse coração. De uma maneira simples, de uma maneira leve, de uma maneira natural. Nós somos a resposta para corações que estão clamando Jesus. A gente não precisa pregar o Evangelho para quem não quer.
Não precisa. Você precisa somente estar com o coração disponível. As pessoas vão aparecer na sua vida. Assim como pessoas apareceram na sua vida para ser Jesus, você aparece na vida das pessoas. Entendeu? Né, Eliana? Outra coisa que a gente aprende aqui em Hebreus 3, nós somos a casa de Deus. Olha que forte. Eu li aqui no início. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. Tipo, Moisés a casa. Jesus construiu Moisés. Jesus fez todas as coisas. Em Hebreus 2, eu acho que é 1 ou 2, conta que Jesus criou o céu, a terra. Pois toda casa tem um construtor. Toda casa tem um construtor. Mas Deus é o construtor de todas as coisas. Nós hoje somos a casa de Deus. Sabe quando Davi escrevia: vamos à casa do Pai? Sabe como que você vai à casa do Pai hoje em dia? Você mergulha dentro do seu coração. Pois Deus construiu você para ser casa, habitação. E você precisa cuidar da sua casa. Você precisa visitar a sua própria casa. Tem força para mendigar, mas não tem força para receber. É verdade, Andressa. Você acredita que eu ofereci emprego para essa menina? Sem saber se ia dar certo. Ela pegou meu telefone. Eu falei que é para setembro. É porque aqui eu cuidei de 3 crianças, de 2 a 3 horas por dia. A Verônica vai até arrepiar eu contando essa história. 3 dias, 3 crianças, mais ou menos 2 meses. E aí eu falei com ela: olha, eu trabalhei para uma moça para 3 crianças. Em setembro ela tá precisando e eu não vou. Você pode tomar conta dessas crianças. Eu nem sei se a mulher ia aceitar, mas é para testar também. Entendeu? Mas às vezes não quer. Eu não sei se ela quer. Ela está com o meu telefone. Ela anotou num papel o meu telefone. Entendeu? Às vezes ela já até manda mensagem pra mim, mas eu não sei, porque é do outro WhatsApp daqui da França que ela pegou meu número. E eu não olho ele. Mas enfim. Deus, nós somos a casa de Deus e nós precisamos cuidar da nossa casa. A nossa primeira casa é o nosso coração. Hoje eu estou falando de uma forma diferente, porque eu li aqui em Hebreus. Está escrito, gente. Está escrito. Sabe a casa, as paredes que Jesus ia reconstruir após 3 dias? Não era uma igreja, não era um prédio. Somos nós, casas de Deus. Nós somos casa e Deus Pai é o construtor. Olha. Mas Cristo como Filho é responsável por toda a casa de Deus. Gente, olha, Jesus é responsável pela casa de Deus. E nós somos a casa de Deus. Hebreus, tá lá em Hebreus, quem quiser referência, 3:6. Nós somos a casa de Deus e se nós mantivermos corajosas e firmes em nossa esperança gloriosa, nós somos a casa de Deus. Por isso o Espírito Santo diz, agora é o Espírito Santo dizendo, tá escrito aqui, ó. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração. Aceita a palavra que vem da boca do Espírito Santo. Aceita Jesus falando: filha, vem aqui, vem cá, vem, filha, vem cá. Você tá vendo tudo isso aqui? É o seu supermercado do céu. O que você está querendo aqui? Pode pegar, tá liberado. Isso é acessar. Se as pessoas perguntarem assim, o que é acessar a cura?
que é acessar a libertação? O que é acessar a salvação? O que é acessar a cura emocional? O que é acessar uma vida plena e leve? O que é acessar? É isso. É Jesus falando: filha, está tudo liberado. Filha, vem cá. Vem aqui nesse supermercado. Escolhe tudo. Só que você está bloqueada. Feridas do passado. Essa moça muçulmana que eu levei ela no supermercado, que ela não queria pegar nada. Bloqueio de escassez, miséria, vitimismo, rejeições. Por isso que nós não conseguimos acessar as coisas que vêm do alto. Porque você acha que já foi curada de tudo do seu passado. Eu tava falando lá com a minha equipe, eu falei assim, sabia que o curso que as pessoas... Se eu falo assim, mulheres proféticas, todo mundo quer. Agora se eu falo assim, nascidas para serem amadas, não precisa disso não. Só que você vai ser mulher profética se você passar pelo processo de cura do passado, entendeu? E a cura do processo de passado vai fazer você acessar as coisas de Deus. Então, às vezes, você ainda não está acessando tudo que Deus tem para você, porque você está bloqueada. Você não aceita, você não sabe lidar na presença de Jesus. Você não sabe o que falar. Filha, pede o que você quiser. Não, Deus, seja feito conforme a tua vontade, a moça falando comigo. Até que ela soltou. Pulê é frango. Eu vou querer um pulê, eu vou querer um frango. Então vamos no supermercado pegar um frango? Minha filha amada, você pode pegar o que você quiser. Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não retenha. Acesse. Eu acredito, está tudo liberado. Estou exatamente assim. Amém, Fabi. Fabiane Lima. Tá tudo. Só que a gente... Vocês acham, tipo assim, eu conheço algumas teorias da cura do passado e ajudo muitas mulheres a se libertarem. Só que a gente precisa entender que é uma jornada. Eu decidi ser curada todos os dias para eu acessar a plenitude, a liberdade, a leveza, a não preocupação. Não sei se eu compartilhei com vocês, mas eu estava lá na Áustria, na casa da Aline, que foi uma aluna minha da mentoria Mulheres Proféticas. Aí, gente, quando eu tô na casa das pessoas, eu tô lá na casa das pessoas, eu esqueço da vida, do planeta Terra, de tudo. Esqueço de tudo. Aí eu tô lá assim, ela tava ajeitando as coisas, ela tem 5 filhos, né? Aí ela tava ajeitando as coisas, eu falei assim, deixa eu te ajudar. A sala grandona, assim, junto com a copa, com a mesa. Eu falei, deixa eu te ajudar. Onde que tem a vassoura, o aspirador, alguma coisa? Eu falei, não, tem vassoura. Aí eu peguei lá, varri tudo. Varri. Aí depois eu tô lá com um esfregão até legal. Eu falei assim, ó, esse esfregão é uma invenção melhor que a invenção do... Deixa eu avisar minha aula de francês que eu vou atrasar, porque eu queria ficar aqui com vocês mais tempo. Daqui a 7 minutos eu tenho aula de francês, já vou avisar que eu vou chegar atrasada. Peraí. Aí eu tô lá no... Muitas coisas para compartilhar. Vou atrasar, deixa eu ver quantos minutos. Deixa fluir. Bonjour. Aí eu tô lá assim no... Fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, né? Como que é atrasar? Como que é atrasar é delay? Esqueci, gente. Je vais o quê? Em francês, s'il vous plaît. Verônica ou Edilene que tiver aí. En retard. Je vais...
Je vais rentrer. Então, achei, já mandei. Aí eu tô lá com um esfregão, sabe? Vivendo o momento presente. Gostoso passar o esfregão na casa dos outros, é gostoso. Aí eu virei, parei e falei assim: Aline, olha só, eu estou aqui na sua casa hoje, na Áustria, passando esses... Gente, mas Deus falou tanto comigo, às vezes eu vou estar contando aqui uma coisa nada a ver pra você. Mas eu senti tão forte o que é viver o momento presente. E eu falei: olha, eu tô aqui, ó, desfrutando do esfregão na Áustria, na sua casa, sem pensar na vida, sem pensar o que vai acontecer depois, sem pensar em dinheiro, sem pensar em nada, sem pensar em meu visto, sem pensar em nada. Parece que nada mais existe. Jesus nos chama para viver dessa forma, passando o esfregão. É retar, vamos retar. Passando o esfregão. Depois meu professor corrige a gramática que eu escrevi aqui. Passando o esfregão como se nada tivesse acontecendo. Entendeu? É assim que a gente deve viver com Jesus, passando o esfregão, como se nada mais estivesse acontecendo. Se é isso que Jesus está te pedindo, você vai passar o esfregão. E nada mais vai te importar. Porque você está vivendo o momento que Jesus quer que você viva. Entendeu? Então, nesse Hebreus 3, a gente pode aprender tanto, sabe? E um ponto também que eu coloquei, para você expressar Jesus através do evangelho simples e genuíno e viver livre e leve, uma forma de você expressar o evangelho de forma genuína é você ler o evangelho. Você amar as escrituras. Só que você não vai ler como você aprendeu na religião às vezes. Você vai ler com um propósito. Você vai ler devagar, você vai ler, vai meditar, entendeu? Você começa a amar. E aí você pode ver, sentir. Assim como Jesus tem falado muito, muito comigo através das cartas de Paulo. Muito mesmo. Porque eu me disponibilizei a ler a Bíblia todos os dias e a meditar e a refletir nos feitos de Jesus, nos feitos dos discípulos, nos feitos dos apóstolos, a entender qual que é a realidade daquele povo. O que Jesus quer dizer? Isso aqui é pra gente seguir ou é algo que está como exemplo? Qual que é o contexto? Entendeu? Qual que é o contexto? Porque quando a gente lê e medita e extrai coisas que Deus quer falar em nosso coração, a gente começa a viver a realidade do céu. Ontem passei um dia inteiro brincando com a minha neta que entrou de férias. Aí decidi fazer um dia de férias com ela. É chocante, gente. A gente viver o momento presente não tem preço. Isso é ser leve. Eu tô lá, ó. No trem. Ah, vou contar do trem pra vocês. Tô lá no trem indo. Acho que é pra Áustria, da Suíça pra Áustria. Tô lá no trem. Entrei no trem. Trem vazio. Eu fui lá e sentei no meu lugar, na janela, que tem a mesinha pra mim. E era a primeira local assim pra se sentar. E era o meu lugar. Eu peguei, tirei meu notebook, tirei meu fone de ouvido pra poder colocar, peguei meu celular, coloquei, peguei minha aguinha, minha comidinha, coloquei tudo na mesa bonitinha, tirei meu sapato, fiquei de meia, coloquei meus pés pra cima e pensei assim: tomara que ninguém venha sentar na minha frente, o trem tá vazio, vou aqui sozinha, linda, maravilhosa. Peguei meu computador, na hora que eu abri, o trem parou. Era uma estação. Aí começou a entrar gente e o trem começou a encher. Aí eu pensei: oh my God! Aí eu olhei assim pro meu lado esquerdo. Quando eu olho, tinha uma moça que não conseguia, a mãe dela com a cadeira de roda e ela um deficiente físico. Eu olhei,
olhei pro meu lugar para ver assim, será que eu tô sentada num lugar que é de cadeirante? Olhei assim pro lugar. Eu olhei, aí eu olhava pro outro, eu falei, gente, será que eu tô sentada no lugar errado? Não estava sentada no lugar errado, porque a cadeirante tem o lugar dela, só que tinha gente sentada lá. Aí eu fui, gentilmente, levantei, pode sentar aqui. Ela foi, já sentou, porque ela precisava sentar rápido, né? Eu já levantei, já sentei, nem importei. Aí já vai eu catando todas as minhas coisas, calçando sapato, tirando as coisas, tudo que eu tinha arrumado, tudo bonitinho. E aí, eu fiquei de frente para essa moça. E a mãe dela tava em outro lado, porque eu, egoísta, tinha colocado uma sacola do meu lado. E ela sentada do outro lado. E eu via que toda hora ela ia dar comida pra moça, pra menina. Ela devia ter uns 15 anos. Ia lá dar comida, ia lá não sei o que, né? Aí eu falei assim, senta aqui do meu lado. E tirei a sacola. A moça sentou do meu lado. Aí o que aconteceu? Eu lá com o meu computadorzinho, com esse iPad, tô lá. Estava escrevendo, dá até uma live. É um capítulo de um livro. Sobre o desfrute. E tô lá. Escrito grande, porque eu já vou escrevendo e formatando, colocando letra lilás, letra rosa, grande. E foi o dia que eu comecei, eu tava escrevendo assim, desfruta na terra, quem desfruta no céu. E essa moça do meu lado, suíça, ela virou pra mim. Oi, tudo bem? Começou a conversar comigo. Aí eu paro totalmente de escrever. Parei, virei a cadeira, olhei pra ela, que ela tava sentada aqui na minha direita, e comecei a conversar com ela. E aí ela falou assim, eu sou suíça. Aí eu falei assim, eu sou brasileira, tal. Aí daqui a pouco tá ela lá no celular. Aí ela me mostra um mapa de Portugal. Ela falou assim, onde aqui que você mora? Eu falei assim, eu moro no Brasil, aí é Portugal. Beleza. Aí eu dei papo pra ela, tananã, e ela foi e... Ela foi... Ai, que legal, esse cartão também tem um pendrive, ó. Ou então é um chip que tá aqui na minha casa agora, estou sendo controlado. Pra quem não sabe, esse aqui é um cartão com a Bíblia, tudo em árabe que eu ganhei. E aí eu dei um e na volta eu ganhei outro, eu pedi outro. Eu queria muitos, mas ela falou que é só a pessoa colocar aqui. Então quando eu encontrar muçulmano, eu pedi pra acessar aqui. Aí... ela foi e perguntou assim pra mim, o que é desfruta no céu? Eu tô vendo aqui seu computador, o que é desfruta no céu? Ela falou assim, eu falo espanhol, ela falou, e desfruta eu consigo entender um pouco o que é desfruta. Aí pra quê? Aí o quê? Abriu a passagem para Jesus entrar no coração. E eu comecei a conversar com ela das coisas de Jesus, expliquei tudo pra ela. Ela falou assim, nossa, eu concordo com isso, eu concordo não. Porque ela falou que não gosta de religião. Aí eu fui explicando pra ela. E aí o que eu fiz? Entreguei Jesus pra ela de uma forma linda. E o que eu quero dizer com isso? Quem sou eu pra sentar num trem e querer ficar sozinha? E deixar de expressar Cristo, se eu carrego Cristo. Que egoísmo! Gente, que egoísta que eu sou. Vocês têm noção? Poderia estar levando Jesus para as pessoas que estão do meu lado. Que egoísmo. Um outro passo para a gente expressar Jesus através do evangelho simples e genuíno é entender que não é sobre a gente. Que nós não estamos isoladas nesse mundo. É quebrar o egoísmo nas nossas vidas, sabe? E aí eu mudei de trem, que teve que mudar, né? Porque lá fala umas coisas assim, falou em alemão. E o meu Deus, o que é? Aí de repente todo mundo saindo do trem, todo mundo saindo do trem, todo mundo saindo do trem. Aí depois eu entendi que era pra mudar de trem. Eu já perdi essas histórias do trem, que eu peguei tanto trem. Mas, enfim, na volta da Áustria, eu no trem, aí eu entrei, sentei numa poltrona que era no corredor,
e não tinha mesinha para pôr meu computador para eu vir escrevendo. Mas tinha uma moça do meu lado, um homem na frente, e eu falei assim, tá tudo certo. Mas eu escolhi esse lugar errado, né? Na verdade eu não escolhi, deixei aleatório. Eu só pensei isso. Eu pensei assim, da próxima vez eu vou escolher o lugar na janela, porque na janela tem a mesinha. Dependendo da posição, né? Porque outros lugares tem mesinha também. Aí, o que que acontece? Boa. O que que acontece? Esse dia, eu falei assim, eu tô aqui de boa. Às vezes eu tenho que expressar Jesus pra alguém, né? Eu já fui consciente. Aí veio o quê? A vizinha falando assim, você está sozinha? Você se importa trocar com o meu irmão que está sozinho lá embaixo? E eu gostaria que ele ficasse aqui em cima comigo? Eu falei, nem pensei. Claro! Aí o que que eu fiz? A Aline tinha me dado o evangelho em alemão. E aí eu peguei, catei todas as minhas coisas, porque é assim, gente, eu chego, espalho tudo, põe coisa em cima, debaixo do banco, não sei o que, porque não tinha mesinha, aí daqui a pouco eu tô catando tudo. Estou catando tudo para mudar de lugar. Aí vai eu, Elisa, mudar de lugar. E antes de mudar de lugar, o que que eu fiz? Eu entreguei o evangelho em alemão para a moça que pediu para eu mudar de lugar, já que ela falava alemão e eu via que ela estava falando alemão. Comigo ela conversou em inglês. Então é isso, gente. O simples fato da gente deixar a nossa vida natural e viver essa leveza, sem os bloqueios do passado, sem coisas que nos amarram. E eu digo para vocês, muitas mulheres estão aqui e pensam que já estão curadas. Nós precisamos voltar os olhos para os resultados da nossa vida. A gente precisa trazer a consciência. Como está a minha vida hoje? Eu expresso Jesus? Eu tenho o supermercado do céu, eu posso entrar e acessar tudo? Eu acesso as coisas que tem no supermercado do céu? Se a resposta for não, tem coisas ainda. Eu tenho coisas pequenininhas que eu vou descobrindo diariamente e vou sendo curada. Espaçosa, não julgo, faço... Gente, eu sou. Se deixar, quanto mais espaço, mais vai espalhando as coisas. Territorialista, né? Ai, mas assim, a gente pode ser Jesus para as pessoas, a gente pode expressar Jesus. E eu quero deixar aqui para vocês, eu não sei se vocês já viram, mas dia 22 de julho, vai dar numa terça-feira, 8 horas da noite, eu vou dar uma aula para mostrar para vocês o mapa de como sair das rejeições do passado para viver como filha amada, livre e leve. E aí, quem ainda não fez inscrição, quem fez inscrição, fala comigo. Quem já tá lá no grupo da aula, fala para mim. Quem ainda não está, é só escrever aqui, ó, na live, amada. Aí você vai escrever amada aqui no comentário e vai chegar lá para você nas suas mensagens privadas no seu direct do Instagram, tá bom? Ellen já tá? Glória a Deus, Ellen. Fabi já tá. Olha, vocês são demais, hein? Amada, isso aí, Thalita. Aí vocês olham lá e entra, façam a sua inscrição. É uma aula, gente, que vai acontecer gratuitamente. Vocês podem convidar as suas amigas e a gente ali vai ter um processo de consciência para entender ali onde que estão as nossas feridas ainda. Muito bom, amadas. Isso. Então, olhem lá na hora que terminar a live. Vocês vão lá e olhem no privado de vocês e façam a inscrição e entra pro grupo pra gente fazer essa aula. Vai ser uma aula assim chocante. A gente vai trazer o mapa para cura e também o ciclo para você entender o que ainda tá faltando. O que ainda tá faltando ali para ser curada. Silvia, bem-vinda.
Tem alguma mulher aqui que é a primeira vez que participa da live? Fala para mim. Você sabe que essa live a gente vai ter que fazer a parte 2, né? Minha aula de francês já começou. Vânia, seja bem-vinda. Vânia Ferreira Ribeiro. Será que é a Vânia que eu conheço? Sejam bem-vindas. Você que é a primeira vez, sejam muito bem-vindas. Aqui nós, mulheres, a gente criou, Deus, né? Deus nos deu esse movimento de mulheres livres e leves. Porque eu carrego essa leveza e Jesus me entregou isso para eu passar, para que vocês também possam viver. Então vamos dizer que é um exército de mulheres livres e leves. Não uma mulher que precisa dar conta de tudo, mas uma mulher que foi chamada para a liberdade, porque Cristo nos libertou e que foi chamada. Quem não assistiu, assiste a história que eu contei do supermercado com a muçulmana. Deus nos chamou para acessar todas as coisas do supermercado do céu. Então eu quero finalizar essa live falando. Você tem um textinho para edificar a aula do dia 22 para eu compartilhar com alguns grupos? Tenho sim, tenho, vou te mandar, tá, Thalita? Vamos lá. Cadê? Quero finalizar lendo aqui Hebreus 3, que esse versículo, minha oração é que esse versículo, ele retumbe, ele ecoa, ele fale com você, que você possa mastigar ele, que você possa lembrar dele 24 horas a partir de agora, que você possa sonhar com esse versículo, que você possa degustar isso hoje. O Espírito Santo fala, se você ouvir a minha voz, não endureça o coração. Que você possa remoer isso dentro de você, para trazer a vida que Deus quer. E Deus fala, o supermercado do céu está liberado. Filha, vem acessar, sem desculpa, sem medo, sem ferida. Vem, sem desculpa, vem acessar o supermercado do céu. Beijos, amo vocês. Dia 22, então, 8 horas da noite, eu vou fazer uma aula gratuita para falar sobre o mapa da ferida, para você entender onde que você ainda existem coisas que ainda precisam tratar e que você nem sabe. Então a gente vai trazer consciência. Quem não está, é só digitar amada, que vai receber o convite para fazer a inscrição para essa aula. Dia 22, 8 horas da noite, horário Brasil. 1 hora da manhã da França. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por cada uma aqui. Obrigada. Apareceu uma música aqui que eu nem conheço, ó. Deixa eu ver que música é. Ah, Isaías 35, essa música. Muito bom, então. Isaías 53. Beijos, amo vocês. Obrigada por vocês estarem aqui.